A vida, uma preciosidade que merece ser bem tratada, de todos e por todos. A humanidade é a coroa da vida, a humanidade é o resultado da vida, que precisa respeitar e precisa amar, precisa querer. Se você tem bons sentimentos, você vai ter uma vida bonita, com certeza. Se você vai saber pensar bonito, você vai ter uma vida bonita. Se você não tem essa capacidade, as circunstâncias não permitiram para você, a vida é uma desgraça, é um peso, não vale nada. Tanto é que tanta gente desrespeita a vida porque não conseguiu encontrar a beleza que a vida realmente representa. Eu sou um paulistano, nasci naquela época chamava Bexiga, hoje é Bela Vista, na Rua dos Ingleses. Meu pai trabalhava num lugar chamado Morro Velho, hoje é Nova Lima, a cidade. Existia uma mina dos ingleses lá, chamava Anglo Gold, era uma mina de ouro. Um lugar sem salubridade. Minha tia, meu tio, moravam em São Paulo, onde a minha mãe ficava quando eu estava grávida, que não queria ficar com meu pai, que lá não existia salubridade. Tinha sífilis, lepra, gente andando na rua sem atadura, doença de Chagas, tudo que você possa imaginar. Então minha mãe não queria ficar lá. E tanto é que depois que eu nasci, também não queria viver lá com um bebezinho. Então meu pai, não sei como, arranjou uma transferência para a mesma firma, mesmo grupo lá de Minas, lá, essa Anglo Gold, para a Índia. Eu devia ter uns 2 aninhos de qualquer coisa. Nós fomos parar na Índia, em Bombay, na Índia, hoje é Mumbai, onde tem umas vagas lembranças, mas nada assim de concreto. E eu me lembro que quando eu já devia ter uns 4 aninhos, quando terminou o contrato do meu pai, nós fizemos as malas e os meus pais cometeram os seus primeiros grandes erros. Resolveram parar na Hungria, na casa dos meus avós, em Budapeste. Hitler já no poder, Hungria sempre querendo imitar a Alemanha, não esqueça a velha relação ao Império Austro-Húngaro. Também para perseguir judeus, a Hungria sempre tinha disposição, não era novidade para eles também. E eu cheguei num lugar lá em pleno antissemitismo crescente, já aparecendo os primeiros leis antijudaicas, judeu não podia ser mais professor,
judeu não podia mais casar com cristão, imitando as leis de Nuremberg, né? O pessoal ficou surpreendido quando o Hitler tomou o poder e começou a fazer as perseguições. Ele não enganou ninguém. Quando ele escreveu aquele livro, Mein Kampf, ele contou tudo o que ia fazer. Ele falou que ele ia extirpar da Europa os judeus. Os judeus que tiveram juízo ainda caíram fora. Agora, muitos, agarrados àqueles que tinham, eles ficaram esperando lá. Enfim, vivendo lá na Hungria, sofrendo do bullying diariamente. É uma coisa engraçada, vou te contar. No primeiro dia que a minha mãe botou lá numa jardim de infância de Budapeste mesmo, num particular, o moleque, olha, odio já como que nasce cedo. O moleque tirou o sapato dele e sabia que era judeu, mas a professora falou que era brasileiro, né? E tirou o sapato e tudo ali queria que eu lambesse a sola do sapato dele. É assim que começou a minha carreira lá como estudante na Hungria. O tempo passa, o antissemitismo aumenta, as leis judeus aumentam, mas eu continuo vivendo, sou alfabetizado, ainda tenho oportunidade de ir patinar, ainda tenho oportunidade de entrar num clube esportivo, nadar, ainda aceitava os judeus. Aliás, a Hungria era o país que deixou até por o último capítulo de Eichmann foi a Hungria. Os meus pais, quando voltamos para a Hungria, eles tiveram a preocupação de me registrar como brasileiro nato. Esse foi um outro grande erro deles, porque eles podiam ficar quietos. Porque as leis de nacionalidade na Europa não são leis de terra, chama-se jus sanguis em latim. Tem uma piada a respeito disso, que explica bem: gato que nasce no forno não é biscoito, continua gato. Então, se você é filho de húngaros, a não ser que você diz não, ele é brasileiro. Daí, eu, com 18 anos, tenho o direito de dizer: olha, eu não quero ser brasileiro, meus pais são húngaros, eu quero ser. Que vale para eles, mas aos 18 anos eu não teve mais essa oportunidade. Eu estou vivendo lá, cursando, já entrando não no ginásio, mas no semi-ginásio, porque já existiam aquelas leis, números clausos, que cada 100 alunos, só 3 que podia ser judeu. Tinha semelhantes matérias, isso mesmo, a duras penas, minha mãe conseguiu esse lugar. Ele guarda as melhores recordações da infância. O Andor viveu no seio de uma família bastante unida, brincava como toda criança, apesar das restrições, apesar do bullying que ele sofria, mas ele estudava, ele nadava, patinava, lia muito, criava muitas coisas, construía seus próprios brinquedos, visitava diversos lugares e era muito amado. Ele fala do amor dos tios com ele, dos avós e especialmente da mãe, né? Visitar o bairro onde ele viveu traz para ele as melhores recordações, a recordação da escola, a recordação do cinema, a recordação da doceria, né? Onde iria comer um docinho, um bolo. Então, realmente, foi o melhor momento da nossa viagem, foi o momento mais inspirador. Curiosamente, tanto a doceria que ele frequentou quanto a escola existem até hoje. E para nós, foi uma grande surpresa. E a escola, claro que ela tinha o seu prédio antigo, já desde a época em que o Andor estudou lá, mas também tinha seus novos anexos, né? Uma escola muito mais moderna, né? A gente foi recentemente. E fomos recebidos pelo diretor e pela pedagoga. O Andor traduziu em húngaro qual era o meu desejo, que era realmente ter acesso aos registros escolares do Andor. A gente está falando de registros de 1933, 34, na época em que o Andor foi alfabetizado.
Eles mesmos duvidaram disso, né? O diretor confessou que o registro precisava passar por uma melhoria, por uma reforma. A escola passou pela Segunda Guerra, passou pela Revolução Húngara, passou pela Guerra Fria, pela insurreição, uma série de fatos históricos. E encontramos, depois de muito buscar, a gente encontrou um livro de 1934, o Andor tinha aí por volta de 5, 6 anos, e estava lá, né, o registro dele, Andor, natural de São Paulo, Brasil, e tinha as notas também, o histórico escolar dele. E ali me chamou bastante atenção porque ele só tinha nota 1 e só uma nota 3. E aí eu falei, Andor, você é uma pessoa inteligente, fiquei chateado, só tem nota 1. Aí ele me explicou, né, ou pelo menos ele tentou aí explicar que na Europa as notas são invertidas, que 1 é excelente. Eu falei, bom, tudo bem, então você é excelente em tudo, mas tem uma nota 3 aqui, eu quero tua justificativa. Ele olhou, falou assim, nota 3 era comportamento. Não se esquece que eu era judeu, então o judeu nunca era bem comportado, né, para eles. E saindo de lá, a gente refez a mesma trajetória, a gente fez tudo a pé, e ao refazer essa trajetória, passamos em frente à doceria, a mesma doceria, com aquele mesmo modelo antigo de casa de doce, todos aqueles doces em exposição. E claro que a gente não resistiu, o Andor, apesar de tentar equilibrar um pouquinho a dieta, ele comeu um doce e ele me confessou que naquela época a mãe dele dava uma moedinha para ele pegar o bonde, mas que ele fazia questão de guardar a moeda e voltar a pé da escola só para parar na doceria e todo dia parar lá e comprar um doce. Guerra rebenta, o Brasil declara a guerra, eu viro refém. Tudo que não era do eixo, que era Alemanha, Japão, Itália, a Hungria, a Romênia, enfim, aqueles pequenos, e viro refém. Minha mãe me teve que entregar lá. Tinha um senhor americano que me livrou de lá, ele fugiu e me trouxe. Fiquei escondido em Budapeste, na minha casa, na minha própria casa. Nisso, a Alemanha não confia mais na Hungria, ocupa a Hungria, constitui gueto, aí não tinha mais como me esconder. Minha mãe ainda teve oportunidade, via um tio meu, me arranjar numa fábrica que fazia esforço para o governo. A Hungria era aliado na Alemanha, o exército, os húngaros lutando junto com os alemães, e essa fábrica podia empregar judeus. E minha mãe, então, entra no gueto. Um dia vem um bombardeio, num domingo, na Hungria. A Hungria já era bombardeada, os ingleses costumavam bombardear. E depois de bombardeio, na fábrica onde eu vivia, dormia em cima de bancada na fábrica, onde eu trabalhava, tinha um sótão onde tem aquelas janelinhas que se abrem, sabe aquelas janelinhas europeus? E eu estou vendo uma turma lá carregando pacotes e malas numa estrada que beira o Danúbio. Liguei lá por casa do gueto, que era a última moradia dela, e ninguém mais respondeu. Então eu vi que eles foram deportados. Calculei que os meus também. Na segunda-feira seguinte, aparece uma germandaria, falou assim, metade dos judeus nós vamos levar embora. Como esse senhor que me guardou lá ia me escolher, eu perguntei para esse gendarme lá, por favor, você pode me avisar, pode me dizer uma coisa? Eu ontem vi, vocês estão deportando já da pessoa de Újpest no bairro. Eu falei, estamos finalizando. Falei, se eu entrar, se você quiser levar a metade, eu vou no mesmo lugar onde esse pessoal está. Falei, vai. Ele falou, me dá teus documentos. Pegou os meus documentos, rasgou. Falei, você não vai precisar mais, vai lá, você já está preso. Tirou tudo de mim e tal, você não precisa mais nada. Fui preso, eu mesmo me enfiei lá para alcançar a minha família, como eu alcancei. Eu fui no mesmo vagão com toda a minha família para Auschwitz. Auschwitz não, Birkenau. E fiquei atônito. Depois, quando os alemães, dia 15, entregaram a Hungria para os fascistas húngaros,
Aí os fascistas estavam fazendo de tudo para eliminar todo mundo que sobrou ainda dos guetos. Eu já não estava. Nessas alturas, eu já estava... Eu cheguei em Auschwitz. Se te interessar, vamos dizer, o processo da minha degradação de virar um zumbi, eu posso te contar até em detalhes, porque esse está vivendo aqui dentro. E em função disso, eu levo uma bruta de uma vantagem sobre vocês todos. Sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu levantei uma cama cheirosa, limpíssima, sem pulga, sem percevejo, sem piolho, sem muquirana, sem nada. Chuveiro me esperando, fumegoso, sabonete, uma toalha limpa, uma gaveta cheia de roupa, camiseta, camisa, cueca, meia, limpa. Só uso roupa de uma única vez. Uma cozinha lá embaixo, com pão, com manteiga, com os meus remédios. Eu, quando está na normalidade, pratico isso todo dia. Me acordo, me visto, me tomo meus remédios, pego o meu carrinho, vou trabalhar pelo caminho que eu quiser. Ninguém vai enfiar a baioneta no meu pescoço para entrar na fila. Ainda eu ouço cultura, uma boa música. Chegam na firma. Gente, eu sou uma pessoa livre. Desculpe. Cheguei lá, fui separado da minha família, perdi minha identidade, tiraram tudo a minha roupa, me pintaram com creolina. Sabe o que é creolina? Aquele para desinfetar. E me botaram não na câmara de gás, senão não estaria aqui. Embaixo de uma água, depois no outro lado, quando saí, seguraram meu braço, me marcaram, tiraram todo o meu cabelo, botaram uma roupa que não era do meu tamanho, já usada, tiraram o sapato, eu fiquei sem sapato, sem meia, sem cueca. Uma coisa que me deixaram uma camisa, mas tiraram meu cinto, me deram um pedaço de arame para amarrar naquela calça listrada de prisioneiro, botaram dentro de uma barraca, corre, né? Sempre gente de roupa listrada, que eram os capos, que os alemães nunca punham a mão na gente. Os capos eram uma espécie de uma hierarquia do campo. Um monte de cargos, tudo e cruéis para maltratar, para eles se manter no cargo. Então, eu chego lá, o que eu estou fazendo aqui? Mas ainda ciente de tudo, ciente. Daqui a pouco me vejo num lugar, numa barraca de uns 400, 500 pessoas, o chefe do campo com um senhor. Ele falou que ele era vienense, falava muito bem húngaro. Ele falou, olha, vocês estão chegando num lugar onde tem duas formas de sair. Se vocês tiveram muita sorte, vocês vão sair como escravos para trabalhar. Agora, o outro caminho lá, vocês estão vendo aquela fumaça lá, a sua família está saindo de lá pela fumaça, para vocês também crematório. E estou avisando, se vocês, o que vocês têm escondido dentro de vocês, se vocês não me entregar agora esses valores, vocês vão passar por um equipamento, uma espécie de raio-x, né, que ele falava Röntgen Machine. O que nós encontramos, vamos tirar e vamos enfiar vocês no crematório. Bela recepção, né? Quando apontou, olha, o crematório lá, tua família está indo para o chaminé. Só que da barraca não dava para enxergar, mas mostrava a direção. De noite a gente dormia assim,
Uma pessoa sentava no chão de pernas abertas e a outra encaixava nele. Isso ia até aqui, porque aqui era proibido de ficar deitado. Então, quando não tinha lugar para encaixar num lugar desse aí, eu e meu amigo Luiz, nós subíamos nisso, não é só nós, várias casas, sentávamos lá, sabe? E a gente ainda tinha cinto, a gente se amarrava para não cair de lá, se por acaso, e ficava cochilando lá. Na saída dos trens, quando estão esvaziando os trens, todo mundo traz as suas coisas, e claro, aquilo retido lá, e você fica lá já de noite, ainda não deram comida, nada, mas você já vê que lá junto tem um apartamentozinho pro Bloco Älteste, que é o chefe do bloco, ele tem escrivão, contador, ele tem assistente, ele tem o que vai buscar comida, aqui tem os capos, o capo de trabalho, o capo de castelo, o inferno todo, esses roubando a nossa comida mais tarde, dentro do vagão que você ia. A situação era tal que uma pessoa normal não teria, mesmo sentindo fome, coragem de comer. Imagina 4 dias, gente enlouquecido, gente que morreu lá dentro, gente que se sujou, e lá não tinha pinico, não tinha balde para fazer xixi, o vagão fechado, aquele fedor, aquela sujeira. Então, quando nós entramos naquele vagão, eu fiquei aquele segurando embaixo do meu braço. E quando eu cheguei em Auschwitz, já selecionado, e quando estava passando entre um campo e outro, eu vi um monte de gente listado, roupa listada lá, e pedindo, gritando e ajoelhando para mandar o pão para eles. Eu joguei automaticamente, sem pensar. Consegui jogar bem alto. Caiu que nem cachorros lá. Aí, naquele instante, eu fiquei com fome. E essa fome durou até dia 1º de maio de 45. O fome não é só barriga roncando. A fome é fisiológica, que ataca o teu eu, ataca a tua dignidade, ataca as tuas esperanças, ela faz tudo. Você chegou lá em que ano? 44. Aí eu fui selecionado por um lugar chamado Auschwitz-Monowitz. Lá fabricava gasolina artificial, feita de carvão, e borracha. Fiquei lá uns dias só, veio uma outra comissão, me selecionou, me levaram para Varsóvia. Varsóvia, nessas alturas, já estava bombardeada, o gueto já tinha sido eliminado ainda em 43. Você assistiu O Pianista? Você lembra de onde ele se esconde, aquelas ruínas? Pois é, aquilo, quando eu vi o filme, você não imagina o que eu sentia. Aquilo, não sei como o Polanski conseguiu fazer, reproduzir aquele gueto daquelas ruínas assim. A Alemanha já estava sendo bombardeada. A Alemanha precisava de quê? De construir as casas bombardeadas. Então lá tinha tijolo à vontade e eles não tinham mais. Eles precisavam fabricar bala de canhão, não tijolos. Então nós tínhamos 3 ferramentas, uns ganchos, para limpar tijolos inteiros, que botavam uns skids, sabe, daqueles 4 que seguram, de 214 tijolos. Vinha toda noite um trem e levava esses tijolos para a Alemanha. Isso que era a nossa função lá, era um dos melhores lugares de todos, porque ainda tinha vida, a gente estava no meio onde a gente passava, dava, quando você achava alguma coisa no meio, os soldados nos guardando, tinha que entregar para os soldados, mas sempre tinha oportunidade, daí jogava para alguém que estava perto de um polonês, o polonês trazia, enfim, a gente conseguia alguma coisa extra até para comer, e a comida ainda era razoável. Era uma porcaria, mas não é o que vinha depois.
Isso durou até agosto de 44. Em agosto, os russos já estavam chegando lá, já dava para ouvir a luta. Eles nos juntaram, saímos numa marcha. Devíamos estar lá umas 4.000 e tantas pessoas. Nós marchamos 3 dias, dia e noite. Os que não conseguiam andar ficavam por lá mesmo. Acho que no terceiro dia apareceu numa estação de trem, onde botaram dentro e abriram as portas em Dachau, no sul da Alemanha. Era o primeiro campo de concentração que o Himmler inaugurou ainda em 1933. Campo de extermínio, campo de castigo, campo de transferência, campo de administração, centro de outros campos. Ele que fornecia mão de obra para os outros campos espalhados em toda a Bavária. De lá eles me levaram num lugar chamado Mühldorf. Esse Mühldorf era um campo novo, recém-criado, e era para fazer 2 coisas. Uma, fazer silos para aquelas bombas V1, V2, aquele de von Braun que eles soltavam da Alemanha e ia direto para Londres. Esse já estava bem no fim da guerra. Então, silos para lançamento daquilo e uma fábrica de aviões Messerschmitt, aviões de guerra, Messerschmitt 8. Lá eu carregava, fazia a estrada, deitava a estrada de ferro, carregava cimento, dobrava ferro de estrutura. Desse lugar eles me transferiram, outro chamava Anfing, aí num outro lugar que chamava Vadager, mais 3 campos, fazendo a mesma coisa. Essa todo, depois era construção, carregar saco de cimento. Um milagre que eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quanto pesa um saco de cimento? 50 quilos. Você sabe quanto eu pesava? 30. A verdade é que eu enganava os alemães, porque se não enganasse, o pessoal durava 15, 20 dias, morria. Inclusive me dei mal por causa disso, que uma vez eles me pegaram, eu estava escondido dentro de uma caixa de ferramentas, o capo me descobriu lá dentro, passei mal. Eu levei 25 nas costas, com cabo. Minha coluna consertei depois que tinha tomógrafo. Eu sofria até 1985 da minha coluna, que eu tive coragem de mandar operar. Mas nada consegue te conservar ainda como gente. Você vai se degradando passo a passo e perde noção, primeiro do tempo. Você não tem o momento seguinte. Se você só tem, você não sabe que você vai existir. E também você não tem consciência que existe. E eu criei para não sofrer por falta da minha mãe. Aqui dentro de mim, eu não sei se era alicate, máquina de furar, uma chave de fenda, ou um abridor de saca-rolha, assim, que toda vez que eu me lembrava, eu conseguia me acostumar com isso. Eu sentia, me lembrava da minha mãe e eu sentia essa dor, alguma coisa me penetrava aqui. Então, e consegui coordenar assim a dor imaginável com a dor física, que eu, assim que a minha mãe aparecia a dor, que eu parava de pensar. O jeito que você vai se degradando, você no início percebe e faz falta uma escova de dente, faz falta um sabonete, faz falta uma roupa limpa. No inverno, a alimentação que você recebe entra e sai. Você já está tão degradado que de noite,
o alimento que você recebe, a sopa e o pão mesmo do jeito que você tem uma doença lá que a maioria morre disso, chama-se Shai-Serai. É dor de barriga. Você come e sai. E você se degrada tanto que no inverno você até gosta porque ele é quentinho, te esquenta as pernas. Estou sendo muito... Como você sempre tem essa dor de barriga, onde você trabalha, não tem banheiros. Então, a primeira coisa que ele faz na construção, você faz imagina um buraco dessas largura, mais ou menos. Aí o chefe da obra lá faz 2x assim, bota em cada lado e pendura, e bota um eucalipto. E você lá fica sentando lá da tua dor de barriga que nem passarinho no fio do telefone. Tá? Aí ele de repente fica nervoso lá do chefe lá, que é um semi-militar, ele fica aborrecido, pega, sei lá, tem uma meia dúzia sentando, talvez para descansar, aí chega lá, pega um foice, sei lá o que é um pá, e bate nesse X, que essa coisa desaba, aí o pessoal que está sentando cai dentro. Eu posso dizer para vocês que eu literalmente, literalmente, eu já estava dentro de cocô até aqui. E não tinha roupa para trocar, e também eu tirei o pozinho no domingo. Batendo com pedra para sair o resto que estava nas minhas tralhas. E aí você perde o teu senso de humanidade. Você não se incomoda mais. Você não tem mais nojo. Você não tem mais vergonha. E você se ajusta para você precisar o mínimo. E aí chega a fim da guerra. Campo em campo, campo em campo, degradando. Em abril já a Alemanha não funcionava. Chega um trem, botam a gente, anda, para. No fim, chega dia 24 de abril, alguém começa a gritar, "Alles frei!", todos livres. Começamos lá a se afastar do trem, achamos um lugar onde é uma plantação de batata, mas ainda são cruas. A primeira coisa que a gente faz começa a tirar a batata e começa a mastigar. Nisso aparece uma turma de SS e começa a acabar com a gente. Aí eles enfiam a gente de volta dentro do vagão, trancam o trem e vão embora. E nós ficamos lá de dia 24 até dia 1º de maio, sem uma folha de capim, nem sem uma gota de chuva. E os americanos chegam e abrem o nosso vagão. Lá que aparece a minha liberdade, que eu ainda não consigo avaliar se eu estou ou não sou livre. Porque eu estou num estado, você imagina, meu amigo Luiz, se você vai ler o livro, eu devo a vida para ele, como ele deve a vida para mim. Engraçado, uma amizade desde a infância, coincidência. Lamentavelmente perdi ele há 4 anos atrás. Ele ficou na Europa, fez uma belíssima de uma carreira. Ele tirou a roupa dele, eu tirei a minha, para ficar me abraçando, que eu estava com febre e morrendo de frio. Ele me transmitiu o calor. Ele se achava uma casquinha de batata desse tamanho, eu guardava metade, eu engolia na mesma hora. Ele machucou o joelho, um cara lá abriu o pedregulho em cima da gente, sabe, de sacanagem mesmo, para nos machucar, e acertaram o joelho dele, que depois inflou, e nossa, ficou uma coisa horrível. Eu arranjava um pedaço de corda, segurava a perna dele para ele poder pôr
a perna no chão. Enfim, quando ele não tinha mais fome, que estava muito doente, dei meu pão para ele. E você sabe que o pão lá tinha não só um valor que significava vida, que o pão era uma entidade. O pão era que o sujeito era capaz de fazer nada, tudo por isso. Eu consegui contabilizar tudo o que me aconteceu. Não tenho mágoa de ninguém. Eu só tenho uma coisa que eu não consegui fechar, a conta a minha mãe. Eu lembro ela está comigo diariamente. Eu me lembro dela como eu estou vendo ela como eu vejo você. Uma mulher de 36 anos, cheia de vida, olhando de olhos de adulto, gente boa. Conversava comigo, eu com 7 anos conversava com a minha mãe falava, se você respeita, você vai ser, se você pede licença, se você engana os outros, você vai ser enganado. Pô, eu era molequinho, eu me sentia tão amado. Dia 6 de outubro de 44, botam ela na câmara de gás e sai para o chaminé. Não é justo. Visitar os campos de concentração, os lugares por onde Andor passou, foi extremamente desafiador nesse sentido. Eu sabia que eu precisava estar presente, levá-lo lá para resgatar as memórias mais apagadas, mais distantes, mas que ainda permaneciam vivas no subconsciente dele, e isso poderia causar aí um certo desconforto para ele, sem dúvida, poder reviver tudo isso. Para mim, como pessoa, acredito que para ele também, refazer esse trajeto, mas sentir que ele sobreviveu a tudo isso e que esse é um fantasma do passado dele, mas que ele venceu, também foi muito importante. Evidente que em alguns lugares realmente foi um pouco mais pesado, foi um pouco mais difícil, e a gente teve que ter bastante tranquilidade para poder superar, né? Especialmente o crematório, ali o lugar emblemático na vida do Andor, de todas as feridas, né, que o Andor já cicatrizou. A perda da mãe é uma ferida que não cicatriza, né? Uma ferida aberta ainda. Então, quando nós estivemos no crematório de Auschwitz, de Birkenau, ele pôde estar realmente no lugar onde a mãe dele perdeu a vida, né? Então esse foi um momento, de todos os momentos que a gente passou, o pior, sem dúvida. E muito porque a gente percebe que o trauma realmente ele é muito grande e ele deixa aí algumas marcas mais profundas no subconsciente. E uma delas aconteceu logo que a gente entrou no campo de Birkenau, né? Existem, para quem não conhece, são várias fileiras com barracões. Esses barracões são de madeiras, então eles inexistem. Na verdade, o que sobrou ali foi o aquecedor, né, central, que era feito de tijolos, mas o que era madeira destruiu. E eles refizeram uma fileira apenas para servir como museu, né, para mostrar o que era. E a gente foi caminhando e ali o Andor ele perdeu o senso atemporal mesmo, né? A ponto de olhar o piso, não reconhecer, porque hoje tudo é gramado, a gente não pode esquecer que o campo foi transformado no museu. E ali ele achou estranho porque, na verdade, ele pisava no meio do charco. O Andor estranhou muito essa transformação. E outra coisa mais triste foi quando ele paralisou e ele não conseguia compreender o cheiro que ele estava sentindo. Na verdade, a falta do cheiro que ele sentia. Causou estranheza para mim também, essa dúvida dele, né? Essa paralisia dele temporária. E eu falei, o que houve? É que eu não estou sentindo o cheiro que eu sentia. Eu falei, mas que cheiro? Cheiro de carne queimada. Eu falei, mas é evidente, Andor, o Holocausto acabou tem mais de 70 anos na época, né? E não existe cheiro de carne queimada, né? Não existe mais crematório. Ele falou, mas você não está entendendo. Para mim, aquele cheiro era do lugar. Então a associação de estou sentindo o cheiro de carne queimada porque está queimando carne, para ele não existia naquela época, era o cheiro do lugar. Então ele achou que mesmo passando 70 anos, que o cheiro do lugar era aquele. E isso, apesar de toda a sabedoria dele, trouxe aí essa anormalidade, né? essa dificuldade dele compreender. Eu saí de lá muito vazio.
mas muito. Pra você ter ideia, em 45, que a gente ficou livre, eu consegui chorar no Brasil, sei lá, 5, 6 anos depois. Naquela época, eu saí de lá, eu fiquei livre 1º de maio e dia 17 de junho eu fiz 17 anos. O dia que me pesaram, pesava 28 quilos. O dia do meu aniversário, me pesei, pesava 53 quilos. 48 eu voltei para o Brasil. Tinha exatos 20 anos. Primeira coisa, eu tive que pagar meu passaporte. Meu tio, aqui tinha meu tio, ainda estava vivo. E eu pedi para ele me mandar preparar. Aí ele preparou e me avisaram da embaixada tcheca, já que meu passaporte estava lá. Eu fui para lá, para a Tchecoslováquia, fugi, depois voltei como brasileiro para a Hungria, peguei minhas coisas e fui para a Itália e vim embora. Essa beleza, essa cena sensacional, o tempo agradável. E não posso esquecer que quando em janeiro de 44 para 45, não estava aqui, de 45 para 46, nesse mesmo pedaço, o Danúbio congelado que podia atravessar o pé, mas o segurança tinha um pontilhão assim, sentando, e isso tudo lá em pedaços, e as pessoas olhavam e ficavam insensíveis. Então, chocante que era a cena? Você imagina essa ponte em pedaços, né? Ela foi completamente destruída, ficou o quê? Só os alicerces? Dava para ver uns pedaços aqui. Engraçado aquela comparação do ruim para bom, que agora veio tudo iluminado, bonitinho, pintado. O contraste, né? O que aconteceu na minha vida, eu não consigo enfiar em 92 anos. Eu precisar 200 anos para ver tanto. Olha o que me acontece. Se imagina, você vê o teu pai com 7 anos de idade, pensando que ele morreu na guerra, e você com 48 anos descobre que você tem um pai vivo na Espanha, em Burgos, com família, que você tem uma irmã e uma irmã meia, né? Isso acontece comigo. Junho, já lá mesmo onde foi libertado, no beira de um lago, Starnberg, é um lindo lugar no pé dos Alpes. Eu já não tenho mais vergonha, eu tenho coragem de abrir a minha camisa porque as minhas feridas já estão fechando. E de repente eu começo a pensar, eu tenho futuro, eu tenho amanhã. Onde que eu vou estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, 25 anos? E o que eu quero da vida? Aí eu estabeleci as minhas máximas. O dia que tiver um par de sapato, onde não entre água e não machuque meus pés, roupa que não seja um zoológico me incomodando, comendo a minha pele e me machucando, um paletó onde tem um bolso desse tamanho, onde eu possa pôr, sabe aquele pão de peito italiano, uma fatia de pão dentro, e falei assim, você vai comer esse pão amanhã às 2h20 da tarde. E eu vou resistir. E eu vou dominar se eu tiver com fome. Mas eu vou dominar minha fome. Não vou devorar na mesma hora porque eu tenho os momentos seguintes, eu tenho amanhã. Eu vou ser o homem mais realizado no mundo. Um brinde a esse momento único, especial, inesquecível na vida de todos nós, especialmente na vida do Sr. Andor. Para mim, essa para mim era tudo. Aí que começou. Aí você chega no Brasil, você entra
na vida, né? Você estuda, você se forma, de repente tem uma ideia que dá certo, aí você começa a ficar fresco, o teu ideia de um sapato que não entra mais água muda para um sapato de cromo alemão fabricado sob medida para você aí na Bela Vista. E você esquece de onde você veio, porque você está na concorrência, né? Você tem que representar. Você continua vivendo, daí você compra uma casa que tem 4 dormitórios, banheiro, sala, não sei o quê. E comprei uma casa em Interlagos que eu perdi quando eu quebrei, eu tive que dar a minha casa. Naquela casa tinha... Eu não estou querendo te contar as minhas vantagens, só para você ver quantas inutilidades a gente faz na vida, comete na vida, e depois, quando não tem, de repente descobre que não tem falta. Não, história judeu não existe, para mim chega, e eu quero ter uma outra vida. E também não imaginava eu ter um lar, sabe, eu tinha medo de ter um lar. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu não estava vazio, como eu te disse, não estava assim retornando à vida. Aí, quando eu conheci a Terezinha, foi a primeira vez que me aconteceu de eu ter vontade de ter uma vida com alguém, que ter uma casa com alguém. E quando nós resolvemos que a gente ia casar, eu falei que eu sobrevivi à guerra na Europa, meus documentos sumiram, mas eu fui batizado, lá no fundo não querendo lembrar de nada. Não esquece que estou me encaixando numa vida e estou construindo a minha fase adulto, porque eu virei, não teve aquele intermédio, não teve a adolescência, né? Também estava aprendendo, né, ser adulto. Eu casei, eu tinha 26 para 27 anos. É mais engraçado, Terezinha que comprou os móveis quando nós casávamos, nós dois duros, né? Eu ganhava muito bem na IBM, mas que ela comprou os móveis à prestação. Sabe, comprava cozinha, sala e não sei. E o judeu lá que de prestação falava que aquele seu marido é judeu, falava, não, imagina. Eu também não sabia. Bom, o fato é que eu vivia assim, e não me incomodava eu mentir, sabe? Eu falei, é uma outra vida que estou construindo. Mas existe um camarada que chama Adolf Eichmann, e eu vi a notícia no parlamento, Adolf Eichmann está aqui em Israel para ser julgado. Aqui dentro me explodiu uma coisa, eu nunca vou poder deixar de ser judeu. Eu sou judeu. Aí teve que me revelar. Ao contrário de muitos judeus que, quando acabou a guerra, se aproximaram das comunidades judaicas, dos centros de cultura judaica espalhados no mundo todo, muitos, inclusive, aderiram àquele movimento sionista que pretendia pressionar, né, para a recriação do Estado de Israel, e muitos estavam migrando, estavam sendo estimulados a migrar para a região da Palestina. O Andor, ele tomou uma decisão na vida dele de procurar virar essa página. Foi uma decisão que ele tomou, ele se forma na Hungria, com a ajuda da tia sobrevivente também da Segunda Guerra, e depois de 3 anos ele vem para o Brasil. Ele também tinha um casal de tios que morava aqui no Brasil. E ao retornar ao Brasil, ele resolve virar essa página na vida dele, e o Andor resolveu então esquecer. Ele não procurou a comunidade judaica, ele não procurou reparação material, financeira sobre aquilo que ele perdeu. A única coisa que ele queria era ter paz, era não relacionar a vida dele a nada que pudesse ser relacionado à guerra, aos judeus. Mas a vida, ela é uma série de circunstâncias que faz com que as coisas aconteçam, né? Por mais que o Andor tenha tentado
mudar essa trajetória da vida dele, o judaísmo sempre esteve muito perto. Quando o Eichmann foi descoberto na Argentina pela polícia secreta israelense, ali ele sentiu o primeiro grande baque de que ele não poderia virar essa página. O Andor tem 5 filhas e as 2 filhas dele se casaram com judeus. Inclusive uma delas, a mãe, né, ou seja, a sua sogra, foi também uma vítima do Holocausto. Então o Andor percebeu que ele não poderia virar essa página, né? O judaísmo estaria sempre perto dele, apesar de ele não ser um praticante. Recentemente ele recebeu uma homenagem, né, do Museu do Holocausto aqui de São Paulo, também da Sinagoga de São Paulo, em que fizeram aí o bar mitzvah dele, né, que ele foi privado disso quando era adolescente. Eu conheci o Andor em 2009, na escola em que eu leciono, no Colégio Universitas em Santos. Em 2009 o Andor deu uma palestra. Por uma série de circunstâncias, ele trabalha numa empresa em que uma outra colega de trabalho também trabalhava. Ela tinha filhos no Colégio Universitas, trigêmeos inclusive, e o assunto Segunda Guerra e Holocausto era o assunto que nós estávamos estudando. Ele tinha uma dívida de gratidão com essa senhora, que o acolheu quando ele precisou se ausentar para fazer uma cirurgia. E ele atendeu aos apelos dela e ele foi dar essa palestra. E a palestra foi muito bonita. O Andor viu que não era bom apenas os alunos escutarem sobre todo o horror do Holocausto, mas especialmente para ele falar sobre isso. Em 1969, essa empresa que nós fundamos, que era uma maravilha, fez a gente ter bastante dinheiro. E o meu sócio, já estava na 4ª mulher e estava bebendo 3 garrafas de uísque. E eu estava cobrindo ele e tentei tudo para ele parar de beber, mas não deu. Eu tinha uma família, ainda tinha futuro. Essa foi em 69, 40 e poucos anos. Acabei de encontrar meu pai. E quando eu falei, Gustavo, não dá mais, o jeito que você vive, já tentamos de tudo. Levei ele no Rio fazer sonoterapia, no doutorê, ou tudo que você possa imaginar. Mas não dá mais, vamos acertar as contas e você continua, eu vou buscar a minha vida, preciso ainda, tenho tempo para viver. Falou, o que eu podia esperar de um judeu como você? Falei, esse judeu como você ensinou ser humano. Falei, você precisa se lembrar que quando você chegou no Rio com tua segunda mulher, você tinha orgulho dizendo que você deixou a tua primeira mulher com um filho na barriga e com 2 filhos. E quando começamos a ganhar dinheiro na Servimec, eu falava para você, Gustavo, você tem uma família no Rio, você tem que mandar mesada para eles, sabe? Eu ensinei você a ser um pouquinho mais humano, só isso. Esse é judeu. Chegava na minha porta, em cima do Galaxy dele, falava, deixa de me entrar, por favor. Estava bêbado. E pior que me associei com ele de novo. Ele se suicidou no fim, 76. Quando nós vendemos a firma, cheguei em casa e falei, gente, quero férias paternais, maritais, profissionais, quero repensar a minha vida. Fui lá na rua Avenida São Luís, onde eram as companhias de aviação, eram os holandeses, KLM. Me dava passagem, antigamente comprava passagem, eles mesmo enfiavam tudo que é cidade, onde você podia parar. Sabe o que eu fiz? Eu lá na Europa fiz mais de 18 mil quilômetros. De novembro até depois do carnaval que cheguei em casa. Tinha semanas que não trocava uma palavra com ninguém. Os anos se passaram e eu senti que eu precisava deixar esse registro. Muita gente se comovia, a história do Holocausto por si só já é uma história em que atrai a atenção de muitas pessoas por todo o horror que representa, mas o Andor é uma pessoa especial, não apenas por ele, pela personalidade dele, pela forma como ele lida com toda essa situação e como ele passou por tudo isso, uma história que ela merece ser contada. A obra dele tinha que deixar uma lição de vida, né? Não deveria ter esse apelo comercial, mas acima de tudo se transformar num grande projeto. E foi isso que aconteceu.
eu não trato como um livro, eu trato como uma obra, eu trato como um grande projeto. E o Andor entendeu que a vida dele poderia representar um projeto na vida de muitos. Quem conhece o Andor e a forma como ele lida com isso, a forma como ele enxerga a vida, percebe que, apesar de todo o trauma, né, de tudo que aconteceu na vida dele, que eu não consigo espelhar nenhum outro momento parecido na história da humanidade, mas o Andor ele consegue tirar um lado positivo de tudo isso. O Andor vive como nenhum outro senhor que eu conheço. Aliás, a gente fala senhor por causa da idade, mas poucas pessoas, mesmo jovem, têm tanta inspiração para a vida como ele tem. E eu acredito que muito desse amor à vida, esse respeito pela vida, vem das coisas que ele passou. Então essa força que ele tira é justamente perceber que a vida é esse equilíbrio e que os momentos ruins que ele viveu, ele consegue reconhecer o outro lado da vida também. O Holocausto, eu costumo dizer nas palestras, é um evento que se encerrou com a derrota da Alemanha, com a morte de Hitler em 1945. Mas ele permanece vivo até hoje, e o grande ódio, que é esse ódio que foi implantado, né, por Hitler, ele se tornou uma política de Estado, mas ele não nasceu grande, ele nasceu pequeno. Ele nasceu do racismo, que está presente até hoje. Então é que a gente deve estar atento. Né? O livro mostra isso. Ele não é um livro antigo, ele não é um livro que conta história apenas. Ele é um livro é um livro reflexivo, é um livro para a gente trazer para o momento presente e a gente poder pensar sobre as nossas ações, não só as grandes ações que a gente faz, mas as pequenas. Não adianta a gente ler o livro, assistir uma palestra, ouvir o Andor e de repente sair 5 minutos depois praticar qualquer que seja a intolerância, né? Não existe grande ou pequena, né? A gente tem que tomar cuidado porque essa somatória que pode nos conduzir para um mal maior. Não é só possível, você é obrigado a perdoar. Porque você não perdoa, se não perdoa, você vai ser uma pessoa amarga, triste, deprimido, vai te fazer mal. O mal querer os outros é a maior idiotice que um ser humano consegue praticar. Muitas vezes nas minhas palestras, a pessoa me pergunta: o senhor não tem vontade de, quando vem um alemão assim, pegar uma metralhadora e eu virar assassino, porque não ia fazer nenhuma justiça, ia cometer um crime contra um coitado, porque por maior fascista, por maior chefe de campo de concentração que seja, hoje deve ser o tataraneto ou neto dele, que não tem o menor culpa que eles eram nazistas, não é verdade? Por coincidência, os meus amigos alemães, eu gosto deles, eu vivo muito bem com eles. Todo mundo pensa, né, quando perguntam os alemães, tudo assassino, tudo. Então, preciso até esclarecer uma coisa. Sabia que milhares e milhares e milhares de vidas foram poupadas por alemães que deram a sua própria vida para salvar um companheiro, um parente, um judeu, um meio judeu, ou uma criança que ele escondeu, arriscando. Eu tenho um exemplo, eu tenho família hoje na Europa porque um operário da fábrica nossa escondeu uma tia minha na época das deportações na Hungria, e essa senhora sobreviveu, e hoje tem os descendentes dela, e eles que são minha família, vira mexe, eu vou para a Hungria também, passo, eu tenho uma casa lá. Então, ódio, não. Perdão, sim. Se você puder fazer alguma coisa que seja de bom para o teu próximo, isso sim. Isso se você deixa passar a oportunidade, você está falhando com você mesmo. Meus queridos, amados, nós somos gente, em primeiro lugar, da raça humana. Por favor, respeitem essa condição, se respeitem mais, queirem-se mais, gostam-se mais, amam-se mais,
e colaboram no máximo que vocês podem com seus colegas, amigos, seres humanos. Amo vocês.